Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Nathan Attield, que ajudou Mistborn a nascer. Prefácio. Esta história contém grandes spoilers para os 3 primeiros livros de Mistborn. Sério mesmo. Por favor, não leia isto a menos que já tenha lido aqueles livros. Na verdade, prefiro que você espere até acabar o livro 6, Os Braceletes da Perdição, porque algumas das revelações nesta história também são spoilers para aquele livro. O texto a seguir é algo que comecei a planejar em 2004, mais de uma década atrás. Durante anos não tive certeza se seria capaz de escrevê-lo, dependeria da popularidade de Mistborn, e se as pessoas se importavam ou não com a cosmere mais ampla. Bem, as respostas às 2 questões foram incríveis. Então, durante os últimos anos trabalhei ocasionalmente em cenas para este livro, quando tinha um tempinho sobrando. Embora eu adore o resultado, preciso avisá-lo, estruturalmente, não é como a maioria das peças que escrevi. Ela depende do conhecimento de Mistborn, a trilogia original, e embora conte sua própria narrativa coesa, os elementos daquela narrativa estão espalhados por 3 anos do tempo daquele mundo. Isso criou algo diferente de qualquer coisa que eu já tenha feito. Algo esquisito, mas audacioso nos seus próprios termos. Agora, enfim chegou a hora de revelar alguns segredos. Parte 1. Império. Kelsier queimou o 11º metal. Nada mudou. Ele ainda estava naquela praça em Luthadel, enfrentando o Senhor Soberano. Uma plateia silenciosa, composta tanto por nobres quanto Skawas, assistia do perímetro. Uma roda rangendo girava preguiçosamente ao vento, pendendo da carroça da prisão virada ali perto. A cabeça de um inquisidor havia sido pregada na madeira da parte de trás da carroça, fixada pelas suas próprias estacas. Nada mudou, enquanto tudo mudava. Pois aos olhos de Kelsier, agora havia 2 homens diante dele. Um deles era o imperador imortal que reinava havia 1000 anos, uma figura imponente com cabelos negros como piche e um tórax perfurado por 2 lanças que ele mal parecia notar. Ao lado dele havia um homem com os mesmos traços, mas com uma atitude completamente diferente. Uma figura coberta por peles espessas, o nariz e as bochechas coradas como se estivesse com frio. Seu cabelo estava embaraçado e despenteado pelo vento, sua postura era jovial, sorridente. Era o mesmo homem. Posso usar isso? Pensou Kelsier, desesperado. Cinzas pretas caíam levemente entre eles. O Senhor Soberano olhou para o Inquisidor que Kelsier havia matado. Esses são muito difíceis de substituir, disse ele, com a voz imperiosa. Aquele tom parecia um contraste direto com o homem ao lado dele, um vagabundo, um homem montanhês com o rosto do Senhor Soberano. É isso que você realmente é, refletiu Kelsier. Mas isso não ajudou em nada. Só era mais uma prova de que o 11º metal não era o que Kelsier havia esperado. O metal não era uma solução mágica para acabar com o Senhor Soberano. Ele teria que contar com seu outro plano. E assim, Kelsier sorriu. Eu matei você uma vez, disse o Senhor Soberano. Você tentou, retrucou Kelsier, com o coração acelerado. O outro plano, o plano secreto. Mas não pode me matar, Lorde Tirano. Represento que você nunca foi capaz de matar, não importa o quanto tente. Eu sou a esperança. O Senhor Soberano bufou de desprezo. Ele levantou um braço casualmente. Kelsier se preparou. Ele não podia lutar contra alguém que fosse imortal, pelo menos, não enquanto estivesse vivo. Fique firme. Dê-lhes algo para se lembrarem. O Senhor Soberano golpeou-o com o dorso da mão. A agonia atingiu Kelsier como um raio. Naquele momento, Kelsier avivou o 11º metal e vislumbrou algo novo. O Senhor Soberano de pé em uma sala, não, em uma caverna. O Senhor Soberano adentrou um poço brilhante e o mundo se alterou ao redor dele, rochas se desfazendo, a sala se retorcendo, tudo mudando. A visão desapareceu. Kelsier morreu. Acabou sendo um processo muito mais doloroso do que ele havia antecipado. Em vez de uma lenta desaparição até o nada, houve uma horrível sensação de esfacelamento,
como se ele fosse um pano preso entre as mandíbulas de dois cães raivosos. Ele gritou, desesperado, tentando se manter inteiro. Sua vontade não significava nada. Ele foi dilacerado, rasgado e jogado em um lugar de brumas infinitamente em movimento. Ele se levantou, cambaleando, dolorido. Não sabia ao certo sobre o que estava ajoelhado, já que para baixo só parecia haver mais bruma. O chão ondulava como líquido, e parecia mole ao seu toque. Ele se ajoelhou ali, resistindo, sentindo a dor lentamente desaparecer. Finalmente, ele relaxou a mandíbula e grunhiu. Ele estava vivo. Mais ou menos, ele conseguiu olhar para cima. Aquela mesma massa acinzentada se deslocava ao seu redor. Um vazio? Não, ele podia ver formas dentro dela, sombras. Colinas? E bem alto no céu, algum tipo de luz. Um sol minúsculo, talvez, visto através de densas nuvens cinzentas. Kelsier inspirou e expirou, então rosnou, ficando de pé. Bem, proclamou, isso foi absolutamente horrível. Ao que parecia, havia um pós-vida, o que era uma descoberta agradável. Será que isso significava que Mary ainda estava por aí em algum lugar? Ele sempre dizia banalidades quando falava para os outros que algum dia estaria com ela novamente. Mas no fundo nunca acreditara, nunca realmente pensara. O final não era o final. Kelsier voltou a sorrir, dessa vez realmente empolgado. Ele se virou e, ao inspecionar os arredores, as brumas pareceram se dissipar. Não, parecia que Kelsier estava se solidificando, entrando completamente nesse lugar. A retirada das brumas foi mais como uma limpeza de sua própria mente. As brumas se fundiram em formas. As sombras que ele havia confundido com colinas eram edifícios, nebulosos e formados por brumas cambiantes. O terreno sob seus pés também era bruma, uma profunda vastidão, como se ele estivesse de pé na superfície do oceano. Era macio ao toque, como pano, e até mesmo um pouco elástico. Ali perto jazia a carroça virada da prisão, mas ali ela era feita de bruma. A bruma mudou e se moveu, mas a carroça manteve sua forma. Era como se a bruma estivesse aprisionada por alguma força invisível em uma forma específica. E o mais notável era que as barras da carroça da prisão brilhavam deste lado, complementando os outros pontos de luz incandescentes que apareciam ao seu redor, salpicando a paisagem. Maçanetas. Travas de janelas. Tudo no mundo dos vivos estava refletido nesse lugar, e embora a maioria das coisas fossem brumas sombrias, o metal aparecia como uma luz poderosa. Algumas dessas luzes se moviam. Ele franziu a testa, aproximando-se de uma delas, e só então reconheceu que muitas das luzes eram pessoas. Ele viu cada uma como uma intensa luz branca irradiando de uma forma humana. Metal e almas são a mesma coisa, observou. Quem teria imaginado? Enquanto se localizava, ele compreendeu o que estava acontecendo no mundo dos vivos. Milhares de luzes se moveram, fluindo para longe. A multidão estava fugindo da praça. Uma luz poderosa, com uma silhueta alta, caminhava a passos largos em outra direção. O Senhor Soberano, Kelsier tentou segui-lo, mas tropeçou em alguma coisa aos seus pés. Uma forma nebulosa jogada no chão, perfurada por uma lança. O cadáver do próprio Kelsier. Tocá-lo era como se lembrar de uma experiência de ternura. Cheiros familiares da sua juventude. A voz da sua mãe. O aconchego de deitar-se em uma colina com Mary, olhando as cinzas que caíam. Essas experiências foram sumindo e parecendo esfriar. Uma das luzes da multidão fugindo, era difícil distinguir indivíduos, com todos acesos, avançou em sua direção. De início ele pensou que talvez essa pessoa houvesse visto seu espírito, mas não, ela correu até seu corpo e se ajoelhou. Agora que ela estava perto, pôde identificar os detalhes das feições da figura, recortada das brumas e emitindo luz do seu interior. Ah, menina, disse Kelsier. Sinto muito. Ele estendeu a mão e acariciou o rosto de Van enquanto ela chorava sobre seu cadáver e descobriu que podia senti-la. Ela era sólida para seus dedos etéreos. Van não parecia capaz de sentir seu toque, mas ele captou um vislumbre dela do mundo real, com as bochechas molhadas pelas lágrimas. As últimas palavras que ele lhe dissera haviam sido ríspidas, não haviam? Talvez fosse bom que ele e Mary não houvessem chegado a ter filhos. Uma figura brilhante surgiu das massas em fuga e agarrou Van.
Seria a Han? Devia ser, com aquele perfil. Kelsier se levantou e assistiu enquanto eles recuavam. Ele havia posto planos em ação para eles. Talvez o odiassem por causa disso. Você deixou que ele o matasse. Kelsier girou, surpreso ao encontrar uma pessoa ao seu lado. Não uma figura feita de bruma, mas um homem usando roupas estranhas. Um fino casaco de lã que chegava quase aos seus pés, e por baixo uma camisa fechada com cordões, com um tipo de saia cônica, presa por um cinto no qual uma faca de punho de osso estava presa em um aro. O homem era baixo, com cabelos negros e nariz proeminente. Ao contrário das outras pessoas, que eram feitas de luz, esse homem parecia normal, como Kelsier. Já que Kelsier estava morto, será que o homem era outro fantasma? Quem é você? Interpelou Kelsier. Ah, eu acho que você sabe. O homem olhou Kelsier nos olhos, e nesse olhar Kelsier viu a eternidade. Uma eternidade fria e calma, a eternidade de pedras que viram gerações passarem, ou das profundezas insensíveis que não notavam a mudança dos dias, porque a luz nunca as alcançaria. Ah, inferno! Praguejou Kelsier. Existe mesmo um Deus? Sim. Kelsier deu-lhe um soco. Foi um soco bom e limpo, impulsionado a partir do ombro enquanto ele levantava o outro braço para bloquear um contra-ataque. Dox teria se orgulhado. Deus não se esquivou. O golpe de Kelsier pegou-o bem na cara, acertando com um tum bem satisfatório. O soco jogou Deus ao chão, embora quando ele olhou para cima parecesse mais chocado do que dolorido. Kelsier deu um passo à frente. O que há de errado com você? Você é real, e está deixando isso acontecer? Ele acenou para a praça onde, para seu horror, viu luzes se apagando. Os inquisidores estavam atacando a multidão. Eu faço o que posso. A figura caída pareceu se distorcer por um momento, como brumas escapando de um cercado. Eu faço o que posso. Está em movimento, você sabe. Kelsier recuou um passo, seus olhos se arregalando enquanto Deus se desfazia, então se recompunha. Ao redor dele, outras almas faziam a transição. Seus corpos pararam de brilhar, então suas almas surgiram nessa terra de brumas, tropeçando, caindo, como se houvessem sido ejetados dos seus corpos. Quando eles chegaram, Kelsier viu-os a cores. O mesmo homem, Deus, apareceu perto de cada um deles. Havia subitamente mais de uma dúzia de versões dele, todas idênticas, cada uma falando com um dos mortos. A versão de Deus perto de Kelsier se levantou e esfregou o queixo. Ninguém jamais fez isso. É mesmo? Perguntou Kelsier. Não. As almas geralmente estão desorientadas demais. Mas algumas fogem. Ele olhou para Kelsier. Kelsier fechou os punhos. Deus deu um passo para trás, e de maneira hilária, estendeu a mão até a faca no seu cinto. Bem, Kelsier não ia atacá-lo, não de novo. Mas ele precisava ouvir o desafio naquelas palavras. Será que ele fugiria? É claro que não. Para onde ele fugiria? Ali perto, uma desafortunada mulher Skaua tropeçou para o pós-vida, então quase imediatamente desapareceu. Sua silhueta se esticou, transformando-se em uma bruma branca que foi puxada para um ponto sombrio e distante. Pelo menos, foi assim que pareceu acontecer, embora o ponto para onde ela houvesse se esticado não fosse um lugar, não de verdade. Ele estava, além. Um local que de algum modo era distante, apontando para longe dele independentemente de para onde ele se movesse. Ela se esticou, depois sumiu. Outros espíritos na praça a seguiram. Kelsier se voltou para Deus. O que está acontecendo? Você não achou que isso era o fim, achou? Perguntou Deus, indicando o mundo sombrio. Essa é a etapa intermediária. Depois da morte e antes. Antes do quê? Antes do além, disse Deus. O outro lugar. Para onde as almas vão. Para onde a sua deve ir. Eu ainda não fui. Leva mais tempo para românticos, mas vai acontecer. É o curso natural das coisas, como um rio correndo para o mar. Não estou aqui para fazer isso acontecer, mas para confortá-lo enquanto parte. Vejo isso como um tipo de dever que vem com minha posição. Ele esfregou a lateral do rosto e olhou feio para Kelsier, indicando que ele pensava da sua recepção. Ali perto, outro par de pessoas sumiu na eternidade.
Eles pareceram aceitar o fato, adentrando o extenso nada com sorrisos de alívio e boas-vindas. Kelsier olhou para as almas que partiam. Mare, sussurrou, ela foi para o além. Como você também vai? Kelsier olhou para aquele ponto além, o ponto para onde todos os mortos estavam sendo atraídos. Ele sentiu, de leve, que também estava começando a ser atraído. Não. Não ainda. Precisamos de um plano, falou. Um plano? Perguntou Deus, para me tirar dessa. Posso precisar da sua ajuda. Não tem como sair dessa. Essa é uma péssima atitude, afirmou Kelsier. Nunca vamos conseguir fazer algo se você disser coisas assim. Ele olhou para seu braço, que estava, de modo desconcertante, começando a parecer borrado, como tinta em uma página que foi acidentalmente tocada antes de secar. Sentiu algo sendo drenado. Começou a caminhar, forçando-se a dar passos largos. Não ficaria simplesmente parado enquanto a eternidade tentava sugá-lo para longe. É natural sentir insegurança, disse Deus, acompanhando-o na caminhada. Muitos ficam ansiosos. Fique em paz. Aqueles que você deixou para trás vão encontrar seu próprio caminho, e você, sei, ótimo, cortou Kelsier. Não tenho tempo para sermões. Me diga, alguém já resistiu a ser puxado para o além? Não. A forma de Deus pulsou, se desfazendo de novo antes de voltar a se juntar. Eu já disse a você, droga, pensou Kelsier. Ele parece mesmo prestes a cair aos pedaços. Bem, era preciso trabalhar com o que se tinha. Você tem que ter alguma ideia do que eu poderia tentar, Fumaça. Do que foi que você me chamou? Fumaça. Tenho que chamar você de alguma coisa. Você pode tentar, meu senhor, bufou Fumaça. Esse é um apelido horrível para um membro de bando. Membro de bando. Eu preciso de uma equipe, disse Kelsier, ainda caminhando rápido pela versão sombria de Lutadel. E como pode ver, minhas opções estão limitadas. Preferiria estar com Dox, mas ele tem que lidar com um homem que alega ser você. Além disso, a iniciação nessa minha equipe específica é de matar. Mas, Kelsier se virou, pegando o homem menor pelos ombros. Seus braços estavam ficando ainda mais borrados, drenados como água sendo puxada pela corrente de um riacho invisível. Veja bem, disse Kelsier em um tom baixo e urgente, você disse que estava aqui para me confortar. É assim que vai fazer isso. Se você estiver certo, nada que eu fizer agora vai importar. Então, por que não me fazer esse agrado? Deixe-me ter uma última empolgação enquanto encaro a eventualidade suprema. Fumaça suspirou. Seria melhor que você aceitasse o que está acontecendo. Kelsier encarou Fumaça. O tempo estava se esgotando, ele podia sentir que estava deslizando para o esquecimento, um ponto distante de vazio, escuro e incognoscível. Ainda assim, manteve o olhar firme. Se essa criatura agia como humano com quem ela parecia, então fitá-lo nos olhos, com confiança, sorrindo, seguro de si, funcionária. Fumaça cederia. Então, observou Fumaça. Você não só é o primeiro a me bater, como também é o primeiro a tentar me recrutar. Você é um homem bem esquisito. Você não conhece meus amigos. Perto deles eu sou normal. Ideias, por favor. Ele começou a caminhar por uma rua, movendo-se só por se mover. Prédios de apartamentos assomavam dos dois lados, feitos de brumas cambiantes. Eles pareciam com fantasmas de edifícios. Ocasionalmente uma luz bruxuleando, pulsava através do chão e dos edifícios, fazendo com que as brumas se contorcessem e retorcessem. Eu não sei o que você espera que eu lhe diga, disse Fumaça, se apressando para caminhar ao lado dele. Os espíritos que chegam a esse lugar são atraídos para o além. Você não está sendo atraído. Eu sou um Deus. Um Deus. Não simplesmente Deus. Anotado. Bem, disse Kelsier. Qual é a característica de ser um Deus que torna você imune? Tudo. Não consigo deixar de pensar que você não está se esforçando nessa equipe, Fumaça. Vamos lá, trabalhe comigo. Você deu a entender que alomânticos duram mais tempo. Feroquemistas também? Sim, pessoas com poder, disse Kelsier, apontando para as torres distantes de Kredic Shal. Essa era a estrada que o Senhor Soberano havia tomado, rumo ao seu palácio. Embora a carruagem do Senhor Soberano agora estivesse distante, Kelsier ainda podia ver sua alma brilhando ali em algum lugar. Muito mais brilhante do que as outras. E ele?
Quis saber Kelsier. Você disse que todo mundo precisa se curvar à morte, mas obviamente isso não é verdade. Ele é imortal. Ele é um caso especial, respondeu Fumaça, ficando atento. Ele tem maneiras de não morrer, em primeiro lugar. E se ele morresse? Insistiu Kelsier. Ele duraria ainda mais tempo desse lado do que eu, certo? Ah, deveras, respondeu Fumaça. Ele acendeu, ainda que por um curto período. Ele continha poder o bastante para expandir sua alma. Entendi. Expandir minha alma. Deus hesitou, sua figura se distorcendo. Ele inclinou a cabeça para o lado. O que eu estava dizendo? Sobre como o Senhor soberano expandiu sua alma. Aquilo foi fantástico, declarou Deus. Foi um espetáculo. E agora ele está preservado. Fico feliz que você não tenha descoberto uma maneira de destruí-lo. Todos os outros se vão, mas não ele. É maravilhoso. Maravilhoso? Kelsier sentiu vontade de cuspir. Ele é um tirano, Fumaça. Ele é imutável, replicou Deus, na defensiva. Ele é um espécime brilhante. Tão único. Eu não concordo com o que ele faz, mas é possível ter empatia pelo carneiro enquanto se admira o leão, não é? Por que você não o detém? Se você discorda do que ele faz, então faça algo a respeito. Calma, calma, disse Deus. Isso seria precipitado. De que adiantaria removê-lo? Só levaria ao poder outro líder mais efêmero, e causaria caos e ainda mais mortes do que o Senhor soberano causou. É melhor ter estabilidade. Sim. Um líder constante. Kelsier sentiu que estava se esticando ainda mais. Ele logo partiria. Aparentemente, seu novo corpo não podia suar, pois se pudesse sua testa estaria encharcada. Talvez você apreciasse assistir a outra pessoa fazendo o que ele fez, sugeriu Kelsier. Expandir sua alma. Impossível. O poder no Poço da Ascensão não estará reunido e pronto por mais um ano. O quê? Disse Kelsier. O Poço da Ascensão? Ele vasculhou suas memórias, tentando se lembrar das coisas que Sazed havia lhe dito sobre religião e crença. O escopo daquilo ameaçava sobrepujá-lo. Ele esteve brincando de rebelião e tronos, se concentrando na religião apenas quando achava que isso poderia beneficiar seus planos, e todo esse tempo, isso esteve por trás. Ignorado e despercebido, ele se sentiu como uma criança. Fumaça continuou falando, sem prestar atenção no despertar de Kelsier. Mas não, você não seria capaz de usar o poço. Eu falhei na tentativa de trancá-lo. Eu sabia que fracassaria, ele é mais forte. Sua essência vaza nas formas naturais. Sólido, líquido, gás. Devido à maneira como criamos o mundo. Ele tem planos. Mas será que são mais profundos do que os meus? Será que finalmente consegui ser mais esperto do que ele? Fumaça se distorceu novamente. Seu monólogo fez pouco sentido para Kelsier. Ele achava que era algo importante, mas que não era urgente. O poder está retornando ao Poço da Ascensão, disse Kelsier. Fumaça hesitou. Sim. Mas está muito, muito longe. Sim, longe demais para você ir até lá. Uma pena. Deus, pelo jeito, era um péssimo mentiroso. Kelsier o agarrou, e o homenzinho se encolheu de susto. Diga-me, pediu Kelsier. Por favor. Posso sentir que estou me esticando, caindo, sendo puxado. Por favor. Fumaça se soltou com um puxão. Os dedos de Kelsier, ou melhor, os dedos da sua alma, já não estavam funcionando tão bem. Não, recusou Fumaça. Não está certo. Se você o tocasse, você só aumentaria o poder dele. Assim como todos os outros. Muito bem, pensou Kelsier. Uma trapaça, então. Ele se deixou desabar contra a parede de um edifício fantasmagórico e suspirou, se acomodando em uma posição sentada, de costas para a parede. Tudo bem, viu? Pronto. Disse Fumaça. Assim é melhor. Muito melhor, não é? Sim, respondeu Kelsier. Deus pareceu relaxar. Com desconforto, Kelsier notou que Deus ainda estava vazando. A névoa escorria do seu corpo em alguns pontinhos minúsculos.
Essa criatura era como uma fera ferida, placidamente seguindo pela sua vida diária enquanto ignorava as marcas de mordida. Permanecer imóvel era difícil, mais difícil do que encarar o Senhor soberano havia sido. Kelsier queria fugir, gritar, se apressar e se mover. A sensação de estar sendo puxado para longe era horrível. De algum modo ele fingiu estar relaxado. Você me fez, falou, como se estivesse muito cansado e com dificuldade para verbalizar as palavras, uma pergunta. Quando apareceu para mim, em primeiro lugar, disse Fumaça. Sim. Você deixou que ele o matasse. Eu não esperava isso. Você é Deus. Não pode ver o futuro? Até certo ponto, respondeu Fumaça, animado. Mas é nebuloso, tão nebuloso. Possibilidades demais. Não vi isso entre elas, embora provavelmente esteja lá. Você precisa me dizer. Por que deixou que ele o matasse? No fim, você só ficou ali parado. Eu não conseguiria escapar, admitiu Kelsier. Quando o Senhor soberano chegou, não havia mais como fugir. Tive que confrontá-lo. Você nem mesmo lutou. Usei o 11º metal. Tolice, disse Deus. Ele começou a andar de um lado para outro. Era a influência de ruína sobre você. Mas de que adiantava? Não pude compreender por que ele queria que você tivesse aquele metal inútil. Ele se animou. E aquela luta? Você e o Inquisidor. Sim, vi muitas coisas, mas isso foi diferente de tudo. Impressionante, embora eu desejasse que você não houvesse causado tamanha destruição, Kelsier. Ele voltou a andar de um lado para outro, mas seus passos pareciam mais animados. Kelsier não havia esperado que Deus fosse tão humano. Excitável, até mesmo enérgico. Eu vi alguma coisa, comentou Kelsier, enquanto o Senhor soberano me matava. A pessoa que ele poderia ter sido algum dia. Seu passado? Uma versão do seu passado? Ele estava ao lado do Poço da Ascensão. Você viu? Sim, o metal avivou durante o momento de transição. Então você teve um vislumbre do reino espiritual? Sua conexão e seu passado? Você estava usando a essência de Ati, infelizmente. Não se deve confiar nela, mesmo em forma diluída. A não ser que, ele franziu o rosto, inclinando a cabeça para o lado, como se estivesse tentando se lembrar de algo que havia esquecido. Outro Deus, sussurrou Kelsier, fechando os olhos. Você disse que o aprisionou. Ele eventualmente vai se libertar. É inevitável. Mas a prisão não é minha última jogada. Não pode ser. Talvez eu devesse simplesmente me entregar, pensou Kelsier, à deriva. Pronto, agora sim, disse Deus. Adeus, Kelsier. Você serviu a ele mais do que a mim, mas posso respeitar suas intenções e sua notável habilidade em se preservar. Eu vi, sussurrou Kelsier. Uma caverna no alto das montanhas. O Poço da Ascensão. Sim, concordou Fumaça. Foi onde a coloquei, mas, disse Kelsier, se esticando, ele a moveu. Naturalmente, o que o Senhor soberano faria com tamanha fonte de poder? A esconderia, ou a manteria muito, muito perto? Ao alcance das mãos. Kelsier não havia visto peles, como aquelas que o Senhor soberano usava na sua visão. Ele as vira em uma sala, atrás de um inquisidor. Um edifício dentro de um edifício, oculto dentro das profundezas do palácio. Kelsier abriu os olhos. Fumaça girou na direção dele. O quê? Kelsier se levantou pesadamente e começou a correr. Não havia mais muito eu sobrando nele, só uma imagem difusa e desfocada. Os pés com que corria eram borrões distorcidos e sua forma, um pedaço de pano descosturando e se desfazendo. Ele mal conseguiu se apoiar no chão nebuloso e, quando tropeçou contra um edifício, ele empurrou através dele, ignorando a muralha como alguém ignoraria uma brisa forte. Então você é um fugitivo, observou Fumaça, aparecendo ao lado dele. Kelsier, garoto, isso não vai te trazer nada. Suponho que não deveria ter esperado nada menos de você. Resistindo desesperadamente ao próprio destino até o último momento, Kelsier mal ouviu as palavras. Ele se concentrou na corrida, em resistir àquela pegada arrastando-o para trás, até o nada. Ele correu das garras da própria morte, seus dedos frios se fechando ao redor dele. Corra, concentre-se.
Lute para ser. A fuga o lembrava de outra época, escalando dentro de uma mina, com os braços ensanguentados. Ele não seria pego. A pulsação se tornou seu guia, aquela onda que varria periodicamente o mundo de sombras. Ele buscou sua fonte. Atravessou edifícios, cruzou passagens, ignorando tanto o metal quanto as almas dos homens até alcançar a silhueta de bruma cinza de Kredik Shal, a colina das 1000 torres. Ali, Fumaça pareceu entender o que ele estava fazendo. Seu corvo de língua de zinco, disse o deus, se movendo até ficar ao lado dele sem esforço enquanto Kelsier dava tudo de si na corrida. Você não vai alcançá-lo a tempo. Ele estava correndo através das brumas novamente. Paredes, pessoas, edifícios sumiram. Nada além de brumas escuras e revoltas. Mas as brumas nunca haviam sido suas inimigas. Com as batidas desses pulsos para guiá-lo, Kelsier fez força para passar pelo nada fervilhante até que um pilar de luz explodiu diante dele. Estava ali. Ele podia ver, ardendo nas brumas. Ele quase podia tocá-lo, quase. Ele estava perdendo tudo. Estava se perdendo. Ele não podia mais se mover. Alguma coisa o agarrou. Por favor, sussurrou ele, caindo, deslizando para longe. Isso não está certo. A voz de Fumaça. Você quer ver algo espetacular? Sussurrou Kelsier. Ajude-me a viver. Eu vou lhe mostrar o que é espetacular. Fumaça oscilou, e Kelsier podia sentir a hesitação da divindade. Ela foi seguida por um senso de propósito, como uma lâmpada sendo acesa, e uma gargalhada. Muito bem. Seja preservado, Kelsier. Sobrevivente. Alguma coisa o empurrou para a frente, e Kelsier se fundiu com a luz. Momentos depois ele piscou, desperto. Ele ainda estava no mundo nebuloso, mas seu corpo, seu espírito, havia sido reformado. Jazia em um lago de luz como metal líquido. Podia sentir o calor ao redor dele, revigorando-o. Ele conseguia identificar uma caverna nebulosa fora do lago. Parecia feita de rocha natural, embora não pudesse ter certeza, porque só havia bruma desse lado. A pulsação percorria seu corpo. O poder, disse Fumaça, de pé além da luz. Agora você faz parte dele, Kelsier. Sim, replicou Kelsier, ficando de pé, pingando luz radiante. Posso senti-lo, ecoando através de mim. Você está preso com ele, começou Fumaça. Ele parecia raso, pálido, em comparação com a luz poderosa onde Kelsier estava. Eu o avisei. Isso é uma prisão. Kelsier se acomodou, inspirando e expirando. Estou vivo, de acordo com uma definição muito ampla da palavra. Kelsier sorriu. Vai servir.